Peço que os irmãos rapidamente abram as vossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo 2. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você já tenha ouvido talvez não, eu tenho certeza que você já tenha ouvido esses versículos, você já tenha parado para ler, mas a gente até coloca como palavra principal, nos nossos status, muitas vezes, nas nossas redes sociais, mas não vivemos essa palavra. Lemos, passamos o olho muitas vezes, acreditamos naquele momento, mas precisamos vivê-la, porque viver Cristo é viver uma transformação, é viver uma transformação de caráter, é viver uma transformação física, é viver uma transformação mental, é viver uma transformação espiritual. É nas 3 regiões do homem, porque um homem que tem um bom físico, ele vai servir a Deus com excelência na sua saúde. Se o homem ele tem uma boa mente, ele vai servir a Deus com as suas emoções em dia. Se ele é um homem espiritual, ele vai servir a Deus com excelência no espírito. Então precisamos estar alinhados. O nosso corpo ele anda em 3 engrenagens. Se alguma não está funcionando bem, as outras também não funcionarão. E muitas vezes a gente negligencia algumas dessas áreas, deixando fragilizado algum ponto da nossa vida. Porque nós somos tricotômicos. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. E por isso a gente precisa cuidar de cada área das nossas vidas. E muitas vezes a gente deixa de lado isso, Aqui, o corpo ele é a parte física e visível e material. Aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue mensurar através dos nossos olhos. A nossa alma é o centro das emoções, personalidade, mente. O espírito é aquilo que nos conecta diretamente com Deus, é o sopro de vida. Sem um espírito vivo, sem um espírito saudável, a gente não consegue se conectar com Deus. A gente não consegue ter a liberdade de estar na presença do Senhor. Por isso que essas engrenagens elas precisam estar em favor. Por isso que até muitas vezes o pastor mesmo menciona aqui, se a gente está doente, enfermo, é difícil orar. É difícil buscar a Deus. Muitas vezes você não consegue. Na grande maioria você não consegue. Você precisa de oração de terceiro e de outras pessoas para te ajudar a passar por aquele momento. Então a gente vê que cada ponto do nosso corpo ele é essencial. Se a nossa mente ela não está bem, se a nossa mente ela não está em Cristo Jesus, se os nossos hábitos ele não é bom, todo o resto também é prejudicado. Se a nossa mente está fraca, se ela está sofrendo alguma angústia, acontecendo alguma coisa interna, o nosso corpo ele vai refletir. O nosso espírito vai falar, calma. E era assim que acontecia com Davi. Davi estava passando por uma angústia de alma naquele momento, no qual ele se encontrava ali precisando de uma palavra. Ele mesmo estava falando com a sua alma: calma, desacelera, meu Deus vive, o nosso Redentor ele vive. Então por muitas vezes você tem que olhar no espelho e conversar consigo mesmo. Você tem que achar tempo para ti. Você tem que achar tempo para cuidar de ti mesmo. Porque muitas vezes a gente quer cuidar de tantas pessoas, mas a gente não para cuidar da gente mesmo. A gente passou por um setembro, no qual foi ali trazido uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. Setembro Amarelo, no qual fala sobre suicídio. Muitas pessoas estão morrendo porque não cuidam da mente, não cuidam das suas emoções.
não cuidam da sua alma. A alma grita, pede socorro, mas a gente não para. A gente permanece correndo, não olhando para um lado, nem olhando para o outro, querendo que as coisas aconteçam para ontem, sem olhar para Deus, sem buscar a presença do Senhor e sem entender que não é na nossa força, não é dos nossos braços. São 3 engrenagens que precisam estar em perfeita harmonia. Um corpo descuidado fere a alma. Um espírito fraco fere o restante. E assim por diante. É como a gente imagina uma máquina. Uma máquina, ela funciona ali com as suas peças. Se alguma peça ali estiver faltando, aquela máquina já não vai funcionar direito. A gente pega uma máquina de lavar, colocamos para esse entendimento. Se falta alguma peça ali naquela máquina, ela vai parar de funcionar. E assim também somos nós. Se o nosso corpo ele está parando de funcionar, a nossa alma vai sentir. Se a nossa alma não está bem, o nosso corpo sente. Se o nosso espírito não está bem, a nossa alma, o nosso corpo também sente. Então que nessa noite a gente venha ter esse entendimento que nós somos feitos 3 partes. E essas 3 partes precisam andar em harmonia. Quem tem vencido essa guerra interior que você tem passado? Nesse momento da tua vida, olha para ti mesmo agora nesse momento. Quem tem vencido a guerra interior dentro de ti? É o teu espírito ou a tua carne? Representando as tuas emoções, as tuas vontades carnais, os teus desejos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente peca contra o Senhor licitamente, com aquilo que é lícito. Você come demais, é gula, negligencia o seu corpo, fere o seu corpo. Você vê uma série desenfreadamente na Netflix, coloca hoje a primeira temporada, vê 12 temporadas de uma série sem parar, sem respeitar ali o seu momento com Deus. Só segue, alimentando a carne, alimentando a mente. E consequentemente o teu espírito ele sente. Quem você tem alimentado? Você tem alimentado a tua alma? Ou você tem alimentado o teu espírito? Teu corpo? Quem você tem alimentado? É uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos nesta noite. Eu fiz para mim essa pergunta. Quem eu tenho alimentado? E esses últimos dias, irmãos, eles têm feito com que eu olhe para dentro de mim e veja quais são os padrões que eu tenho seguido. Porque o mundo ele nos traz padrões. E muitas vezes a gente está padronizado com o mundo e seguindo com esses padrões a gente nem percebe. Que padrões são esses? Quando você pega o celular e você olha para uma rede social, para o Instagram, não estou falando aqui contra as redes sociais, mas se a gente não souber utilizá-las direito, da forma correta, isso só vai nos fazer mal. E aí você começa a olhar e você vê pessoas que estão ricas, pessoas que alcançaram um patamar de riqueza exorbitante, e aí você começa a deslumbrar aquelas pessoas, você quer viver aquela vida, mas você não quer se preparar para viver aquela vida, você só quer viver. E aí aquilo começa a te gerar uma ansiedade, porque você não está preparado para receber aquilo, e muitas vezes você nunca vai estar preparado para receber aquilo, porque talvez não seja o teu propósito seja outro. E aí você começa a viver aquilo, querer aquilo de toda a tua forma, de todo o teu coração, e aquilo começa a ferir a tua alma. Te traz ansiedade, te traz angústia, te traz preocupação com o amanhã. Você começa a palpar o futuro que não é teu. Você começa a viver um futuro que não te pertence, porque o futuro não é nosso. O futuro ele pertence ao Senhor. E não adianta a gente querer viver o futuro sendo que não nos pertence. O futuro não é nosso. E aí a gente começa eu não digo que é errado você projetar, você pensar, você ajustar, organizar a sua vida para o futuro. Não, isso é correto. Faça isso. Mas não viva aquilo que você ainda não tem controle. O que você tem controle, irmãos? O agora. Viva o hoje como se fosse o último dia da tua vida. Viva o hoje como se fosse o último culto.
Adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. Viva hoje como se hoje fosse o último dia na tua vida na presença de Deus. Viva hoje como se você acordasse e falasse assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelo respirar. Obrigado pelo levantar. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, Senhor Deus, pela minha família. Obrigado pelo teto que tenho, porque muitos não têm onde morar. Obrigado pelo alimento que vem até a minha mesa, porque muitos não têm o que comer. Obrigado pela vestimenta, porque muitos estão na rua e não teriam o que vestir. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez, porque nas pequenas coisas o Senhor tem me abençoado. Obrigado, Senhor Deus, por me levar até o trabalho e me trazer de volta em segurança. Obrigado, Senhor Deus, por guardar a minha família em meio a tantas coisas que estão acontecendo no mundo, tanta maldade, tanto furto, tanto roubo, tantos homens maus, mas assim o Senhor tem guardado a minha família. São pequenas coisas cotidianas que a gente deixa passar e a gente não agradece. E isso são padrões mundanos. O mundo nos padroniza a amar os melhores carros, a viver com as melhores casas, a ter uma família perfeita, ser reconhecido por todos. Mas tudo isso tem que ser rápido de uma hora para outra, sem entender o processo. Talvez algumas coisas dessa daqui você receba do Senhor. Você tenha uma ótima família, você seja próspero financeiramente, próspero na sua família, próspero mentalmente, próspero fisicamente. Mas tudo isso você só alcança se você souber viver o propósito. José, ele soube viver o propósito. José, ele foi escolhido para governar. Talvez José, no dia que ele recebeu o sonho, ele não entendeu. Mas ele viveu conforme o propósito. Ele, naquele momento, talvez ele olhasse e falasse assim: Senhor, como é que eu vou governar uma cisterna? Mas ele soube esperar. Chegou na casa de Potifar, talvez eu e você olhasse assim: como eu vou governar como escravo? Mas José não olha o ambiente, ele olha a oportunidade. Recebendo aquela oportunidade, José olha e fala assim: eu vou governar na casa de Potifar. Potifar dá a chave, dá todos os mantimentos, dá todos os seus servos e fala: governa, porque eu vejo que você é um homem bom e você vai conseguir administrar aquilo que está sobre o meu lado. José vai preso injustamente. Talvez ele tenha indagado: Senhor, por quê? Eu não fiz nada, né? Eu não mereci estar aqui. Mas ele não ficou com a sua mente martelando isso, porque a gente já vê José governando. Porque se José estivesse martelando aquela situação, José não iria governar dentro da cadeia. Ele iria olhar o ambiente não sendo favorável, ele iria escolher desistir. Mas ele olha para aquele momento, aquele ambiente, e ele escolhe florescer. Irmãos, a Natália está com uns vasos de flores lá em casa, e agora ela resolveu ter um monte. E um deles caiu em cima do telhado. Provavelmente foi o vento ou foi a bênção do meu filho que jogou lá. Algum dos dois. E aquela planta ficou lá em cima do telhado. E ela estava muito feia. Porque ela não tinha tomado muita água, já estava morrendo. E ela parou em cima do telhado com a sua raiz cheia de terra ainda, né? Hoje eu estava olhando, né? Hoje não, né? Uns dias atrás eu estava olhando para aquele telhado e eu vi aquela flor. E ela brotando lindamente. Aleluia. Algo que estava morto. Dentro de um ambiente favorável. Tudo para florescer, mas não florescia porque não teve cuidado correto. Mas ela foi arremessada em outro local que muitos olhariam e falariam: já não tem mais jeito, acabou. Ali ela vai morrer. Mas ela escolheu florescer. Em cima do telhado, muitas vezes com muito sol, com muita chuva, muita água, mas florescendo. É assim comigo e com você. A gente tem que escolher florescer.
A gente tem que escolher alcançar lugares melhores na nossa vida. Porque a fé, ela é aquilo que a gente não consegue ver. A gente não consegue palpar. Mas a gente já sabe o que aconteceu. Só que o que nos para, o que nos limita como cristãos? A nossa mente. Uma mente com os padrões mundanos nos fazem ficar ansiosos. Ah, mas porque não chegou ainda? Ah, mas eu não consegui o carro ainda. Ah, eu não consegui a casa. Ah, eu não consegui a faculdade. Ah, eu não consegui isso. Ah, eu não consegui aquilo. Desacelera. Viva o hoje, agradeça o hoje, porque o hoje é precioso para você. Cada dia da tua vida é um ensinamento. Aquela planta resolveu florescer porque ela entendeu o ambiente. Entenda o teu ambiente. Entenda a tua situação e floresça na dor. Floresça muitas vezes naquilo que você olha e fala que já não tem mais jeito. Acabou para mim. Mas escolha florescer. Porque muitas vezes o pensamento ele virá contra ti. Porque os pensamentos que Satanás ele sopra em nossos ouvidos, eles ficam ali martelando muitas vezes. Você não consegue. Ah, você não pode. Você colocou na tua mente assim, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou alcançar, essa bênção é minha, esse familiar será do Senhor. Aí daqui a pouco Satanás vai assim e fala assim, esse daí que bebe todo dia, é esse daí que está nas drogas, é esse daí, aí você fica, é verdade, né? Ai, não tem mais jeito, né? Aí você começa a se moldar a palavra que o inimigo jogou no teu coração. Ou o mundo jogou no teu coração. As pessoas jogaram no teu coração. Olharam para ti e falaram assim, você não consegue, isso não é para você. Mas se Deus projetou, se é propósito de Deus, se alinhe com o propósito. Porque quando você se alinha com o propósito de Deus, como José, você governa em todos os momentos da tua vida. Se você está passando pela primavera, você governa. Se você está passando pelo inverno, você governa. Se você está passando pelo outono, você governa. Porque você começa a entender a variedade de cada estação. Você entende que o inverno ele é necessário para que a temperatura se alinhe, seja equilibrada novamente. Você entende que o outono é necessário para que as flores e as plantas sejam regeneradas e cresçam melhores. Você entende que o verão é necessário para que a colheita seja mais abundante. Toda estação tem o seu propósito. Cada estação na tua vida tem um propósito. A tua dor que você está passando hoje não é apenas para o mal. O mal que você acha que hoje você está passando não é todo para o mal. Algo de bom você pode tirar daí. Depende da sua visão. Depende da sua mente. A sua mente, se ela for regenerada em Cristo, ela te governará de formas que você não entende. Mas quando você resolve não acreditar, não ter fé, você começa a diminuir aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Você diminui a ação do Espírito Santo. Você diminui aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Como quebrar esses padrões? Bons hábitos. Vou perguntar uma coisa para você. Fica no seu coração. Repousa. Quais têm sido os teus hábitos pela manhã? O que você tem feito quando você tem acordado? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou falar para vocês, eu pegava o celular. Abri o celular, via as mensagens, via o que estava acontecendo. Muitas vezes pegava notícia que só destruía o restante do dia. Olhava o que estava acontecendo na política, o que estava acontecendo no mundo. E aquilo só alimentava a dor no meu coração. Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a mudar hábitos por hábitos. Comecei a acordar mais cedo. Hoje eu acordo 5h20. Eu acordava quase 6 horas. Está diminuindo. Ou 6 e pouco até. Deixa eu ver se eu acordava 6 e pouco. Estou acordando 5h20. A primeira coisa que eu faço, vou lá, tomo meu banho e começo a orar dentro do banheiro. Porque o tempo a gente sabe que é corrido, mas a gente tem que usar ele da melhor forma possível. Porque antigamente não fazia isso, ia reclamar, ia pensar, ia murmurar.
comecei a orar e agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida. E aí eu comecei a ler a Bíblia logo de manhã. Falei, Senhor, o meu primeiro momento vai ser contigo. O meu primeiro minuto será contigo, Senhor. Porque eu orei, eu agradeci e agora estou lendo a tua palavra. E ali foi hábitos após hábitos. Uma rotina sendo construída, uma rotina de quem quer vencer em Cristo Jesus. É uma rotina de quem quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aí eu comecei a ter uma rotina diferente. E aí agora eu chego em casa, eu já arrumo tudo, porque eu quero a minha manhã livre. Então arrumo a minha mochila, arrumo ali a mochila do neném, estendo as roupas que eu tenho para estender, você cada pode ser que ela me peça de manhã, então eu já estou me adiantando. E eu já começo a tomar decisões de hábitos que vão deixar a minha manhã livre. Organização. Nosso Deus, Ele ama a organização. Ele ama um culto organizado, Ele ama uma vida organizada. Organize a sua vida. Veja como está a tua rotina. Tem vezes que você está vivendo no automático, numa rotina que só te desfavorece, numa rotina que só te leva a desagradar o teu Deus. Fala, Senhor, o que tem te desagradado na minha rotina? Muitas vezes você está no automático no celular. 3, 4, 5, ligando a TV, no Netflix, ali num filme, perdendo tempo com coisa que não tem valor. Não estou dizendo para você que você não tem entretenimento, tem, só que tem momento para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Como diz Eclesiastes, a gente conhece bem. Menos celular e mais Bíblia, menos comida e mais jejum, menos telas e mais oração. Para que você alcance uma mente renovada, você precisa dizer menos para a sua carne e mais para as coisas celestiais. Tenha uma mente de Cristo, e essa mente você só alcança se você disser não para as coisas do mundo, os padrões do mundo, porque o mundo quer te moldar, irmãos. Ele está aí, o celular ele é ótimo, como eu disse para os irmãos, da forma certa, porque quando ele não é utilizado da forma correta, ele te molda de uma forma que é difícil de você sair. A gente tem visto uma juventude machucada, uma juventude doente, uma juventude que já não aguenta esperar, não consegue mais ver um propósito de vida, uma esperança, porque quer viver um futuro que não é dele, quer viver uma vida que não é dele. E isso está acontecendo também não só com os jovens, mas aqueles que também são adultos. Porque olha e fala assim, mas eu não consegui, eu andei minha vida toda, trabalhei a vida toda, aí o cara tem carro, tem casa, tem tudo, eu não tenho nada. Pensamento pequeno, mesquinho, que não consegue olhar a vida e ver tudo que Deus proporcionou, tudo que Deus deu, e tudo que Deus ainda pode fazer, porque se ainda há fôlego, há conhecimento, se ainda há fôlego, ainda há esperança, se ainda há fôlego, há oportunidades de Deus fazer na tua vida, infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Busque o reino de Deus acima de todas as coisas, transforme a tua mente. Eu ficava me perguntando como eu vou transformar minha mente, porque é uma luta que a gente fica. A gente ouve e fala assim, muda, ora mais, jejua mais, mas como? Mude pequenos hábitos. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, você constrói um celeiro cheio na presença do Senhor. Mas não negligencie o pouco perante a Deus. Não negligencie 15 minutos que você escolheu para orar. Não negligencie 15 minutos que você escolheu para ler a Bíblia. Não negligencie menos aquela refeição que você deixou de comer para jejuar. Não negligencie. Não precisa você começar com 24 horas de jejum. Não precisa você começar excluindo todos os entretenimentos da tua vida. Pouco a pouco, viva o pouco perante a Deus, que no muito Ele te colocará. Viva o pouco, receba o pouco, para que o pouco te transforme e te coloque no lugar melhor. Era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Uma mente transformada. A fé
ela só é mais forte quando a gente transforma a nossa mente. O que nos limita somos nós mesmos. Satanás não tem poder de te limitar. O inimigo não tem poder para te limitar. Quem escolhe as limitações para a tua vida é você mesmo. São os padrões que colocaram na tua mente, falando que você não pode, você não consegue, você não chega, olhar para a vida dos outros, achar que aquela vida tem que ser sua naquele momento, naquele instante, invejar a vida de alguém, e tudo isso te limita, tudo isso te coloca para baixo, e tudo isso te coloca numa posição que Deus não quer para você. Então, hoje, se você escolheu ter uma vida diferente, uma mente transformada, se está no teu coração ter essa mente, mas você está sem força, Senhor, eu não sei nem por onde começar, vem aqui até a frente, eu vou orar pela tua vida. O pastor, nosso irmão Dorvanildo, os irmãos também estarão intercedendo. Se você hoje nessa noite escolheu ter uma mente diferente, uma mente transformada, esta é a oportunidade. Quer ter mais fé? Esta é a oportunidade. Deus está te convidando para mudar a tua vida de uma forma notória. Muitos olharão e falarão: é a mesma pessoa? É aquela pessoa pessimista, reclamando, que ficava brigando com todo mundo, reclamando da vida, chutando qualquer pedra que vinha na rua porque estava na frente dele. Esta é a oportunidade de você mudar a sua mente, o seu coração. Deus está te dando. Alguém que não aceitou a Cristo Jesus ainda como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você quer conhecer esse Jesus que transforma a mente, transforma corações, esta é a sua oportunidade. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que andou errante, perdido, sem direção, com uma mente desta forma, destruída, sem expectativa de vida e esperança, esta é a tua oportunidade. Deus está te chamando. Não deixe para amanhã, viva hoje como se fosse o último dia da tua vida. Porque hoje você toma essa escolha e Deus amanhã fará coisas grandes na tua vida. Não há ninguém? Amém. Glória a Deus. Espero que Deus dê outras oportunidades para aqueles que ficaram sentados na cadeira e não quiseram levantar por vergonha. E que Deus dê uma outra oportunidade e que Deus também guarde a mente de cada um. Rapidamente eu vou orar pela vida de cada um. Pode ficar sentado na sua cadeira. Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor Deus venha guardar a mente de cada um que está, Senhor. Muda hábitos, Pai, hábitos pequenos, Senhor Deus, que construirá, Senhor, uns alicerces grandes, Pai, na Tua presença, Senhor. Pai, muda, Senhor Deus, o momento que nós acordamos e queremos pegar o celular, meu Pai. Muda, Senhor, meu Pai, o hábito, Senhor Deus, de chegar em casa cansado, Senhor Deus, e não orar, meu Pai. Muda o hábito, Senhor Deus, de não ler a Tua palavra, Senhor Deus. Muda o hábito de comer tanta coisa, tanta tranqueira e não querer jejuar, meu Pai. Pai, muda o nosso hábito, Senhor, nos transforme em pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda cada vida, cada coração aqui nessa noite. Que saiam daqui, Senhor Deus, com essa palavra alicerçada em seu coração, com o entendimento que a mente é transformada através de Cristo. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passando a direção. Glória, louvado, exaltado o nome do Senhor, igreja. Temos a serviço da escola bíblica para a irmã na mão da